Área 51. Só de ouvir esse nome, a cabeça já vai longe, né? Segredos do governo, teorias da conspiração e, claro, alienígenas. Mas a verdade por trás desse mito todo pode ser ainda mais surpreendente que a ficção. É hora de descobrir o que realmente se esconde no deserto. Olha, a resposta é quase sempre a mesma. Área 51. Não tem jeito. Por décadas, esse lugar mexeu com a imaginação de todo mundo. Só que a história real, a que explica essa fama toda, é talvez ainda mais fascinante do que qualquer lenda sobre outros mundos. Então, para a gente começar a entender a Área 51, a primeira coisa é separar as coisas. O que ela é de verdade e o que as pessoas imaginam que ela seja. E olha, a realidade e a ficção são dois mundos completamente diferentes. Sabe qual é o nome oficial? Campo de Testes e Treinamento de Nevada. Pois é, parece um nome de repartição pública, super burocrático, quase chato, né? Mas é exatamente essa fachada que esconde o motivo de tanto segredo. É ali que o futuro da tecnologia militar é criado e testado, bem longe de qualquer curioso. E olha, quando se fala em longe de olhos curiosos, não é brincadeira. A base é tipo uma fortaleza. As placas de aviso são bem diretas. O uso de força letal é autorizado. Tem sensores por toda parte, vigilância 24 horas e o espaço aéreo em cima é completamente fechado. Ninguém chega perto. Essa segurança toda já é a primeira grande pista de que tem algo muito, mas muito importante acontecendo ali dentro. Mas é claro que toda essa segurança acabou dando combustível para a parte mais famosa da história, as lendas sobre extraterrestres. Então, vamos ver como foi que esse mistério todo decolou, literalmente, para outra galáxia. E as lendas? Elas vão muito além de um simples disquinho voador guardado num hangar, viu? As teorias falam de um complexo tecnológico de outro mundo mesmo, um lugar onde os limites da ciência que a gente conhece simplesmente não existem. As histórias são simplesmente inacreditáveis. Fala-se de engenharia reversa de naves que caíram, de corpos de alienígenas de um planeta chamado Quintônia e até de um combustível intergaláctico. Diz a lenda que existem instalações subterrâneas gigantescas com vários andares onde os cientistas estariam desenvolvendo tecnologias capazes de mudar o rumo da humanidade. E o mais doido é que essas teorias não saíram do nada. Elas simplesmente explodiram em 1989, quando um cara chamado Bob Lazar apareceu na TV com uma história bombástica. Ele disse que trabalhou na Área 51 com tecnologia alienígena. As declarações dele, claro, chocaram o mundo e transformaram a base num fenômeno global de vez. E pode parecer coisa de filme, mas essa crença não é de poucos não. Uma pesquisa de 2019 mostrou que mais da metade, 54% dos adultos americanos, acreditam que o governo sabe muito mais sobre OVNIs do que conta pra gente. E adivinha qual lugar está bem no centro dessa desconfiança toda? Exato, a Área 51. Mas aí, a história dá uma virada espetacular. Depois de décadas de silêncio, de negação total, a verdade sobre a Área 51 começou a aparecer. E não foi por causa de OVNIs, não. Foi por meio de documentos oficiais do próprio governo. Pensa só, por décadas, a resposta oficial para qualquer pergunta sobre a Área 51 era silêncio. A lógica era simples: se o lugar não existe, não tem o que explicar. Só que esse vácuo de informação foi o prato cheio, o terreno perfeito para todo tipo de teoria da conspiração crescer. E essa jornada do segredo total até o reconhecimento foi, nossa, muito longa. A base foi criada lá em 1955 para projetos secretos. Décadas depois, em 89, as histórias do Bob Lazar colocaram a base no mapa do mundo. Mas mesmo assim, foi só em 2013, quase 60 anos depois, que a CIA finalmente admitiu em público: sim, a Área 51 existe. E essa admissão histórica, claro, abriu a porta para uma nova pergunta. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se o governo finalmente admitiu que a base existe, mas não tem nada a ver com alienígenas? Então, o que é que eles estavam escondendo com tanto, mas tanto cuidado por todo esse tempo? Bem, a resposta leva a gente direto para o coração da Guerra Fria, para uma corrida tecnológica que era tão secreta e com tanto em jogo que parecia coisa de ficção científica. Tudo começou com um projeto de codinome Aquatone. Os Estados Unidos precisavam, assim, desesperadamente saber o que os soviéticos estavam aprontando. O problema é que eles não podiam ser pegos espionando. A solução? Criar um avião que voasse tão, mas tão alto que ficasse invisível para os radares e para os caças inimigos. E o resultado disso tudo?
uma das aeronaves mais icônicas da história, o avião espião Lockheed U-2. Era uma coisa esquisita, parecia mais um planador gigante com um motor a jato, feito para uma missão que era considerada impossível. E adivinha onde foi o berço secreto do U-2? Exatamente, na Área 51. E aqui está o pulo do gato. Vamos imaginar a cena. Anos 50. Um piloto de avião comercial tá lá, tranquilo, voando a uns 35 mil pés. De repente, ele olha para cima e vê um ponto de luz, muito, muito acima, a mais de 70 mil pés de altitude. Uma altitude onde, naquela época, nada deveria estar voando. Aquilo refletia a luz do sol, parecia vir do espaço, não tinha como identificar. O que esse piloto ia relatar na torre de comando? Um objeto voador não identificado, um OVNI. A declaração de T.D. Burns, um engenheiro que trabalhou lá, conecta os pontos perfeitamente. Os OVNIs eram, na verdade, os projetos mais secretos da América, voando em altitudes e velocidades nunca antes vistas. O mistério era a própria cobertura. E não foi só o U-2, não. A Área 51 foi o palco para o desenvolvimento de uma série de aeronaves revolucionárias. Pensa bem, o SR-71 Blackbird, o avião tripulado mais rápido que já existiu, o F-117 Nighthawk, o primeiro avião invisível de verdade, o famoso Stealth. E até mesmo caças soviéticos que eram capturados e levados para lá para serem estudados, para descobrirem seus pontos fracos. Cada um desses aviões, com aqueles formatos esquisitos e capacidades que ninguém imaginava, parecia mesmo algo de outro planeta. Então, no final das contas, o segredo todo não era para esconder ETs, era para proteger uma vantagem tecnológica que era vital durante a Guerra Fria. Cada voo de teste que dava certo mantinha os Estados Unidos um passo à frente da União Soviética. O sigilo era literalmente uma arma. E é aqui que a gente chega na grande conclusão, o momento em que o mito e a realidade da Área 51 finalmente se encontram, cara a cara. Porque, no fim das contas, o mito e a realidade da Área 51 não são coisas opostas. São, na verdade, dois lados da mesma moeda. O sigilo extremo, que era super necessário para proteger os segredos militares durante a Guerra Fria, acabou criando um enorme vácuo de informação. E a imaginação das pessoas, claro, preencheu esse vazio com naves espaciais e alienígenas. E essa talvez seja a maior sacada de todas. A lenda da Área 51, essa fama de ser um lugar de atividade extraterrestre, não é uma mentira inventada do zero. É uma consequência direta e até irônica da sua história real, da sua importância como um centro de segredos militares. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que fica no ar. O U-2, o Blackbird. Hoje eles estão em museus. A Guerra Fria acabou. Mas a Área 51 continua lá, funcionando, tão secreta quanto sempre foi. E isso faz a gente pensar, que segredos eles estão protegendo agora? Quais tecnologias do futuro, que tipo de aeronaves que desafiam a nossa imaginação estão sendo testadas hoje no silêncio do deserto de Nevada? O mistério, ao que tudo indica, continua.